Fala, tropinha! Vamos para mais uma videoaula de desenvolvimento web. Se inscreve no canal, já vai sentando o dedo no like aí, certo? Essa eu vou colocar uma meta baixa de 100 likes, tá? Só para a gente manter o padrão, beleza, pessoal? Brincadeiras à parte, vamos lá. Seguinte, hoje nós vamos trabalhar com seletores, pessoal. Então, só recapitulando o que a gente viu na aula passada, nós vimos aí o que é folha de estilo em cascata, que é o Cascading Style Sheet, que faz com que as minhas páginas tenham mais vida, que eu consiga colocar cores, espaçamentos, elas se tornam uma página mais atrativa para o nosso usuário. E nós vimos aí as seguintes propriedades CSS, que foi background, font family, color e font size. Hoje nós vamos entender o que são esses seletores. Na aula passada a gente já utilizou e hoje a gente vai entender a fundo o que são eles. Então tá aí, ó. O nosso seletor é o que vai identificar onde e qual tag vai receber aquela formatação que a gente determinar no CSS. Na aula passada nós utilizamos seletores de tag. Então nós utilizamos H2, H1, H3, P. Então esses são os nossos seletores de tag. E aí eu vou determinar um seletor, vou abrir o meu seletor com chaves, né? Então eu abro o seletor com a chave e fecho com a chave, e dentro dessas chaves eu vou colocar várias propriedades e vou atribuir valores para ela. E cada declaração dessa é separada por ponto e vírgula. Então eu tenho uma propriedade, um valor, ponto e vírgula. Quero adicionar mais? Dou um enter aqui, coloco outra propriedade, outro valor, ponto e vírgula. Certo? Bom, então hoje nós vamos ver seletores de tag, ID, class e por atributo. Por atributo é o menos utilizado, mas nós vamos ver também como ele funciona. Beleza? Então vamos para a aula. Vou começar criando uma pastinha aqui na área de trabalho, botão direito, novo, pasta, nossa aula underline 10. Vou organizá-la aqui no cantinho. Bom, vou abrir o Notepad++. Com o Notepad++ aqui aberto. Agora, no Notepad++, pessoal, eu vou colocar aqui aquela estrutura básica que a gente já conhece. Então, coloquei aqui a minha estrutura. Vou determinar a linguagem. Vou clicar aqui em linguagem, vou até o HTML. Marquei o HTML e agora eu vou salvar o meu arquivo, certo? Arquivo, salvar como. Vou aqui na área de trabalho, a nossa aula 10. Entrei na pasta aula 10. Vou colocar o nome de arquivo. Arquivo. Isso aí, ó. Salvei. Conferi aqui, ó. Ficou certinho, ficou arquivo.html. Isso é muito importante. Tem que ter extensão, pessoal. Certo? Eu vou mudar aqui. Hoje eu vou colocar seletores como título, né? Seletores. Vou colocar aqui também no meu H1. Vou salvar minha página. Vou minimizar. Vou vir aqui na minha aula 10. Vou abrir a pasta. E eu vou mandar abrir o arquivo. Tá aqui, ó. Seletores. Perfeito. Então vamos começar a trabalhar. Então, pessoal, olha só, vou voltar aqui para o Notepad++. Tudo que eu vou fazer de CSS, eu tenho que colocar dentro da tag style, certo? Então eu já vou criar ela aqui porque eu vou precisar dela. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Style. Style é uma tag dupla, então ela possui abertura e fechamento. Já vou fechar ela aqui também. Style. Bom, salvar meu arquivo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, na aula passada nós fizemos o uso de seletores por tag. Eu determinava a tag
e ele recebia uma determinada formatação. Eu vou fazer isso aqui novamente. Então, vou formatar o meu seletor, vou determinar o seletor H1, que é uma tag de título, né? Então, eu vou abrir minha tag, vou abrir meu seletor, vou fechar o meu seletor. Aqui dentro eu vou passar uma propriedade, CSS e um valor. Nesse seletor, eu vou trabalhar com cor. Então, vou colocar aqui, ó, color. E eu vou utilizar a cor green, que é verde, certo? Então, vou salvar aqui meu arquivo, vou voltar para o meu navegador, vou apertar um F5, e aí está aqui, ó, o meu título verde, certo? Isso quer dizer que, quando eu utilizo um seletor de tag, igual eu fiz agora, todas as minhas tags H1 vão receber essa formatação. Então, se eu tivesse outra tag H1 aqui na página, eu vou copiar essa, vou colar aqui na linha de baixo, vou salvar, vou voltar aqui para o navegador, vou atualizar, está aqui o meu seletor com a tag da tag H1, os dois seletores recebeu a mesma cor. Por quê? Eu determinei aqui no meu CSS, na minha tag style, que toda tag que for H1 vai possuir a cor verde, certo? Então, isso lá tem suas vantagens e tem suas desvantagens também. Ah, mas agora eu quero trocar, eu quero colocar uma tag H1 com outra cor. Se eu mudar aqui para blue, e vir aqui no navegador, automaticamente eu troquei os dois. Então, Denis, dá para ter uma tag azul e outra, uma tag H1 azul e outra verde? Sim, mas dessa forma que a gente fez, é possível somente ter as duas da mesma cor. Muito bom, então a gente já viu aí como funciona os seletores por tag. Agora eu vou apagar esse H1 aqui, vou colocar aqui dentro H3. Vou colocar duas tags H3. Muito bom. Dentro dessas tags H3, eu vou colocar um texto qualquer aqui. 2. E vou colocar título 3 na segunda. Isso. Vamos ver como vai ficar o nosso HTML. Vou salvar o arquivo. Vou voltar no navegador. Vou atualizar a nossa página. Perfeito. Tenho aqui, ó, o título 2 e o título 3. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Isso. Então, eu tenho aqui o título 2 e o título 3. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar um seletor de identificação. Esse seletor ele é o ID e ele é representado pela cerquilha, ou jogo da velha, ou Sharp. Você pode escolher aí o nome dele aí, de acordo com o que você já é acostumado. Então, olha só. O comentário em CSS, ele é dessa forma. Então, o que está entre esses sinais aí, a barra, asterisco, asterisco, barra, vira comentário. Então, ele ignora esse texto que está aí. Então, eu vou colocar aqui para vocês, olha só. Então, o sinalzinho de jogo da velha é igual ao ID, que é o identificador. Beleza? Bom, dessa forma, vocês já sabem, então, que eu posso determinar um identificador. Pessoal, o identificador ele deve ser único na página, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, ID título. Criei o meu identificador título. Vamos dar uma cor para o meu identificador título. Color
head. Beleza. Eu vou colocar aqui, a gente usou fonte, né? Fonte family. Vou utilizar uma Arial. Beleza. Então, vou salvar aqui. Vou para o navegador. Vou mandar atualizar. E não vai acontecer nada. Por quê? Eu não determinei qual tag vai utilizar a formatação que está naquele meu identificador. Certo? Então, agora a gente vai fazer isso. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou usar esse primeiro H3. Dentro da tag H3, eu vou colocar aqui, ó, ID. E entre as aspas, eu vou passar qual identificador que eu vou utilizar. Qual identificador que eu tenho? Qual ID que eu tenho? Eu tenho o título. Pessoal, só um detalhe muito importante. Eu não estou utilizando a acentuação, certo? Então, identificadores, seletores aí, tudo sem acentuação, sem caractere especial. Então, olha só. O meu seletor título, ele é do tipo ID, né? Então, eu vou colocar ele aqui no meu H3. Título. Perfeito. Vou salvar a minha página. Salvei. Vou voltar para o navegador e vou atualizar. Muito bom. Troquei a fonte e o meu H3 ficou vermelho. Então, ela ficou de fonte Arial e vermelho. E o meu outro H3 continuou da mesma forma. Ele não sofreu modificação. Ah, legal. Então, esse identificador eu consigo então determinar a formatação de uma única tag. Isso mesmo. Beleza. Só que, detalhe muito importante, você só pode utilizar um ID em uma única tag, certo? Ah, Denis, mas eu vou utilizar esses dois H3 aqui, ó, vão ter essa mesma formatação do título, do identificador título, do ID título. Não pode. Vai funcionar se você colocar? Vai. Só que está errado, certo? Ah, então se eu quero utilizar que esses dois H3 aqui tenham essa mesma forma, que jeito que eu tenho que fazer? Ou eu vou colocar um seletor de tag e vou falar que todos os H3 vão seguir essa formatação, ou eu posso utilizar um seletor de classe, que é o nosso terceiro seletor que nós vamos ver aí. Então, vamos trabalhar com o seletor de classe agora. Então, olha só. Eu vou colocar mais uma tag H3 aqui na página. Certo? Vou salvar. Vou no navegador, vamos ver como fica. Perfeito. Ó. Vamos trocar esse título aqui para título 4 para ficar diferente. Muito bom. Olha só. Então, eu tenho aqui o meu título 2, que está utilizando o identificador, né, o ID, que é o seletor de identificação. E agora eu vou utilizar um seletor de classe. Eu quero que esses dois títulos aqui possuam a mesma formatação. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer esse comentário para ficar fácil para vocês aqui também. Quando eu for utilizar um seletor de classe, pessoal, eu vou utilizar o ponto. O ponto é o que determina que é uma classe. Então, vou colocar aqui, ó, classe. Vou fechar o meu comentário. Perfeito. Então, agora eu vou criar uma classe. Eu posso dar um nome, qualquer nome que eu quiser para ela. Vou pôr ponto, nome, tracinho, classe. Tem problema, eu posso determinar qualquer coisa. Se eu quisesse colocar aqui chuchu, o nome da minha classe seria chuchu, certo? Então, eu
Não determinei um nome para ela, mas eu coloquei aqui o nome da classe. Bom, eu vou vou declarar, né, as minhas propriedades aqui no meu seletor. Bom, o que eu vou declarar aqui nesse meu seletor? Eu vou declarar a fonte, eu vou deixar Arial, eu vou mudar a cor por enquanto. Cor, color, que cor, hein? Já usei red, vou usar blue. Esse aqui vou usar red então. O primeiro ficou azul, então esse vai ser vermelho. Beleza. Se eu salvar aqui meu seletor, vier aqui, não mudou nada, certo? O primeiro ficou azul, o segundo ficou vermelho. Nesse aqui eu vou usar verde, né, Denis? Pô, me ajuda, né? Beleza. Então, mudei a cor aqui do seletor. Não vai mudar nada aqui. Por quê? Eu não fiz a ligação entre o meu seletor e a minha tag que vai receber a formatação daquele seletor. Como que eu faço isso? Vou na tag e coloco aqui, ó, class. Qual classe que eu vou utilizar de seletor? Qual que é o nome do seletor de classe que vai definir a formatação desse H3? Eu utilizei aqui, ó, o nome classe. Então, tá aqui o meu seletor. Beleza, vou salvar isso aqui. Vou voltar aqui para o navegador. Vou atualizar. E tá aqui, ó, o meu H3, que possui a classe nome classe, vai ficar verde, certo? Então, beleza. Ah, Denis, eu quero que outro H3 também tenha essa mesma cor, esse mesmo estilo. Beleza, eu posso vir aqui e colocar aqui nesse H3 aqui, ó, classe, nome classe. Ah, Denis, então quer dizer que o classe eu posso repetir em várias tags. Sim, o classe você pode repetir em várias tags. O ID não. Você vai utilizar ele somente em uma única tag no seu HTML. Então, vou salvar isso aqui. Vamos ver se o nosso título 4 vai ficar com a mesma formatação do título 3. Vamos atualizar a página. Atualizou. Está aí, ó, o meu título 4 igual ao meu título 3. Bom, pessoal, então, a gente viu aqui um pouco, a gente já viu, então, o ID, que é um seletor de identificação, que ele deve ser utilizado em uma única tag no seu HTML. Vimos o seletor de classe, que nós podemos utilizar ele em várias tags, certo? E vimos o seletor também vimos o seletor de tags, certo? Bom, então só falta um tipo de seletor para que a gente possa ver como ele funciona. Pessoal, esse seletor é pouco utilizado, certo? Os mais utilizados são o de tag, o ID e o class. Então, vou passar para vocês, mas fica a critério de vocês escolherem qual melhor, ok? Já contei para vocês que os mais utilizados são esses aí. Então, vamos trabalhar com o último seletor. Aqui, pessoal, eu vou criar um botão. Eu vou colocar aqui button, criar a tag button, né? Button, type submit. Esse vai ser o tipo do meu botão. E aqui dentro, eu vou fechar minha tag agora, né? Button, fechado aqui, eu vou colocar enviar dados. Perfeito. Então vamos ver como está ficando o nosso HTML. Já salvei aqui o arquivo, vou voltar aqui. Está aqui o meu botão enviar dados. Clicar nele não vai fazer nada, certo?
Muito bom. Seguinte, pessoal. Agora eu vou vou criar um seletor utilizando um atributo. Lembra que eu falei para vocês que as tags têm vários atributos. Nesse caso, eu passei aqui, ó, a minha tag é o button, o atributo dela type é do tipo submit, correto? Então agora, como que eu vou fazer? Ó? Eu vou utilizar a tag, né? Button, e aqui dentro do colchete eu vou passar qual é o atributo que eu quero que ele receba, qual a tag que possui aquele atributo que vai receber essa formatação. O atributo que eu vou utilizar aqui é o submit, certo? Muito bom. Vou colocar aqui, abrir o seletor, fechar o seletor. Vamos lá. Então, olha só. Eu vou pegar a tag. Qual tag possui o type submit? Opa, essa aqui. Beleza. Então, ela vai receber a seguinte formatação. Vou trocar a cor também. Agora, vamos tentar um background, né? Vou colocar aqui um background amarelo. Yellow. Certo? Vou salvar. Vamos ver se vai dar certo. Vou voltar aqui para o navegador. Vou atualizar. Perfeito, ó. Então, o meu botão, que tem o type submit, que a gente determinou aqui no nosso style, ele vai receber essa configuração. Se eu tivesse outro botão, eu vou copiar esse botão, olha só, copiei, colei aqui e coloquei ele do type button. Vou salvar, vou voltar para o meu navegador e tá aí, ó. Somente o botão que possui o type submit recebeu essa formatação, certo? Bom, eu sei que é um pouco complicado, essa é a primeira aula que a gente está vendo isso, então vai ficar um pouco difícil, digamos assim, para vocês compreenderem. Mas a gente vai trabalhar muito com isso nas próximas aulas. Então vocês vão aprendendo isso ao longo das aulas e vai ficar bastante claro para vocês, certo? Nas nossas aulas, nós vamos utilizar esses três primeiros, certo? Esse aqui vai ficar a critério de vocês, se vocês quiserem estudar ele mais a fundo, mas eu vou trabalhar mais somente com classe, ID e o seletor de tag. Então, temos aqui o seletor de tag, o seletor de identificação, que usa a cerquilha, sharp, sustenido, jogo da velha, hashtag, fica a seu critério escolher como você vai chamar ele. E temos o seletor de classe, que utiliza o ponto como seu identificador, certo? O seletor de identificação pode ter somente um no seu HTML, então você não pode repetir esse seletor em outra tag. O seletor de classe pode ser utilizado em várias tags, vai ficar a seu critério. Ah, Denis, eu quero utilizar o seletor de classe em uma tag P e eu já estou utilizando ele numa tag H3. Posso utilizar? Pode, certo? Então, você pode colocar ele em qualquer classe aí. Pode ser que em qualquer classe não, em qualquer tag. Você pode utilizar o seletor de classe em qualquer tag, certo? Pode ser que aquela tag não pegue todas as propriedades que você colocou aqui no seletor. Isso pode acontecer, mas você pode replicar ele em várias tags da sua página. E por fim, a gente viu aqui, ó, o nosso seletor por atributo, né? Que a gente determina qual tipo do atributo que a gente quer e ele formata aquele atributo, igual a gente viu aqui com o button. Bem menos utilizado, viu, pessoal? Vocês vão ver aí muita utilização desses três primeiros, certo? Bom, então, vou voltar aqui para o nosso slide. Para a próxima aula, nós iremos continuar trabalhando com texto, certo? Então, a gente vai ver aí o text align, text transform, text decoration, font style e
o font weight, certo? Bom, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.